Hoje é sexta-feira, mais um dia de dica aqui na Pintura Decorativa Brasil. E hoje eu vim mostrar para vocês uma das técnicas que eu utilizo para pintar bonecos de neve. Como estamos chegando próximo ao Natal, sei que muitas pessoas estão pintando o Natal, né? E por conta disso eu gostaria de mostrar uma das técnicas, né? Não vou dizer que é a técnica, mas e sim uma das que eu utilizo para pintarmos um boneco de neve. Então, assim, o maior interesse que nós temos é tentar dar ao nosso boneco de neve aquele efeito, né, de gelinho sobreposto, com certo movimento, né? E para isso, uma das técnicas que eu utilizo é a pintura com a pasta de modelagem. E eu quero mostrar então essa dica para vocês aqui. Com um pincel pituá ou até mesmo um pincel de cerdas duras, porque nós precisamos fazer os cantinhos ao redor dos olhos. Então, às vezes eu prefiro até um pincel realmente de cerdas duras. E aqui eu estou utilizando o pincel da Condor, o 455 tamanho 10. O meu pincel já está um pouco gasto, mas nada impede de fazer esta técnica. Até prefiro assim, porque é uma forma de controlar melhor também os detalhes aonde eu vou estar fazendo esse essa técnica. Então vamos lá, com o próprio pincel, eu coloco dentro da pasta de modelagem e vou batendo com suavidade até retirar todos os picos, né, grandes em excesso da massa. Faço isso em toda a peça. Se você tiver um fundo de uma outra cor, não tem problema, porque depois, quando nós terminarmos de passar, depois de seco, nós vamos pintar esse nosso boneco. Então, não importa no momento o fundo que você passou. Se você fez um fundo azul, um fundo de uma outra cor qualquer, não tem tanto problema nesse momento, exatamente porque nós vamos pintar o boneco. Então, eu venho batendo ao redor de todo o rostinho dele, depois do corpo, e vou tirando os excessos, que isso é muito importante, que nós possamos tirar todo o excesso dos gruminhos maiores, que ficam muito alto, tá? A partir do momento que eu venho com meu pincel, eu venho com ele carregado de massa. Mas conforme eu vou batendo, olha, eu vou espalhando essa massa, entrando com ele em alguns pontos, né? Fazendo com que eu consiga trabalhar todo ao redor e deixar esse efeito, né, mais com volume. Aqui na pontinha eu venho colocando, dando acabamento e puxando, sempre batendo bastante. Quais são os lugares que eu não vou colocar a massa? Nos olhos, porque senão depois é difícil de a gente fazer. Por isso é importante um pincel aonde você consiga, né, fazer esses detalhes aqui nos cantinhos e tudo mais. E a boca, geralmente a boca do boneco de neve são pontinhos. Então esse essa massa não vai atrapalhar. Agora, se você quiser fazer uma boquinha normal, como nós estamos acostumados, né, com detalhe, então deixa um pequeno espaço também com pincel pequeno e faça todo esse relevo aqui. Então eu vou trabalhar toda a minha massa batendo pelo boneco de neve inteiro, certo? Feito isso, olha só o que nós vamos fazer agora. Ó, prontinho. Agora é o momento de secar ou aguardar a secagem, tá? Não vou fazer aqui porque vai se repetir a mesma coisa, vou trazer para baixo. Agora, então, eu tenho aqui já um boneco seco. Então, depois de seco, ele fica com essa sensação assim de relevo, de uma certa espessura, né? E eu aqui não coloquei olho, nada, porque eu quero somente demonstrar para vocês a pintura que eu costumo fazer no meu boneco. Então, geralmente eu utilizo a tinta branco ou então o mineral para passar fundo no boneco, tá? Isso vai depender muito do que eu quero atingir. Se eu quero um boneco bem branquinho, né?
que ele fique assim realmente bem aparente, eu uso o branco. Se eu quero um boneco mais country, que eu quero trabalhar tonalidades diferentes, geralmente eu uso o mineral. Então, olha, vejam que quando a gente começa a passar a tinta por toda a peça, que a gente já começa a ter um efeito mais branquinho do boneco mesmo. Na borda, olha o que eu costumo fazer: bater o meu pincel para dar também um efeito de relevo, né? Então eu venho, passo bem rente aqui, pintando totalmente o meu boneco, e próximo eu venho com o pincel dando pequenas batidinhas para dar esse efeito também de relevo, de sensação de neve, né? Para que a gente não deixe assim uma volta perfeita, né? Porque se nós colocamos a massa, nós queremos uma certa imperfeição para dar a intenção e a sensação de ser realmente a neve. Então, por conta disso, nós não podemos vir aqui na borda e trabalhar de uma forma reta, né? Então, a gente realmente trabalha dando essas batidinhas. Ok, prontinho. Cuidem com o relevo muito intenso do seu boneco. Às vezes, quando a gente faz aquele relevo intenso, dá a sensação de exagero. Então, aqui já é o suficiente, a gente já consegue perceber que existe um relevo, né? E esse relevo ele não está exagerado, ele está de uma forma assim, bem simples mesmo, né? Agora, um detalhe que eu posso fazer no meu boneco são as cores que eu posso dar para trazer um certo colorido para ele também. Então vamos imaginar que esse boneco de neve está na frente de uma casa e essa casa tem luzes acesas. Geralmente as luzes sobre o gelo, sobre a água, sobre a neve, têm um certo reflexo e eles podem, dependendo da, da luz também podem trazer até uma certa cor, né. Então aqui eu coloquei o azul aquamarina, tá, numa bandejinha, e vou fazer um efeito agora com o próprio pincel mesmo, um pincel chato, e vou fazer aqui um trabalho de, fazer os reflexos dessa luz que pode estar acontecendo no gelo, ó. Então eu posso vir trabalhando algumas tonalidades aqui que dão um efeito assim mais bonito no meu boneco. Vejam que eu coloco pouquíssima tinta e muita água. Eu vou colorindo aos poucos. Olha, coloco um pouquinho de azul e vou colocando água, espalhando. A água vai entrando nesses labirintos aqui, vamos dizer assim, da massa, né, e ela vai se espalhando. E com isso ela vai transformando a cor do meu boneco. Eu vou colocando aqui, ó, alguns detalhes diferentes. E eu posso fazer essas tonalidades, em outras cores também. Necessariamente não precisa ser somente no azul. O rosa, um rosa mais envelhecido, um rosa antigo, também é uma cor interessante, né. Eu até utilizo, costumo utilizar o rosa escuro da Acrylex para também fazer um efeito assim. Então eu vou acrescentando as tintas aos poucos em alguns lugares, como se fossem alguns reflexos de tonalidades
que eu quero deixar ainda no meu boneco para fazer um efeito assim de luminosidade, de volume, um charme especial também na pintura, dependendo do que você está fazendo. Então existem várias formas de você trabalhar o boneco de neve, né. Existe a possibilidade também de você estar fazendo ele bem country, com cores mais envelhecidas, mas aqui eu quis mostrar para vocês um que eu costumo fazer e que eu gosto muito do efeito final, e são essas pequenas marcas coloridas que dão a impressão de luminosidade no boneco. Ó, então aqui eu fiz um pouquinho de azul e agora eu vou fazer um pouco com o rosa também. Vou utilizar o rosa escuro. Eu posso estar sobrepondo em alguns pontos ou até mesmo aproximando, né? Então eu coloquei um pouquinho de azul aqui na beiradinha, vou colocar um pouco de rosa também. E vou integrar essas cores, olha, com água. Vejam que aqui a gente vai dando cor no boneco de uma forma bem suave, bem clarinha, e vai integrando, fazendo com que essas tonalidades realmente se misturem, tá? E dê a impressão de um certo volume também e de um pouco de cor no nosso boneco. Feito isso, para flotar, eu também costumo trabalhar com tonalidades mais acinzentadas, né? Digamos que eu queira fazer aqui a divisão entre o pescoço e a cabecinha ali da cabecinha e o corpo dele, né? Eu venho aqui também com a cor cinza, olha. Vou colocando um pouquinho. Não utilizo um pincel novo para isso, até porque a massa arranha o seu pincel e faz com que ele fique muito marcado, né. Então eu vou trabalhando dessa forma também, ó, bem aguada, colocando, tinta na ponta do pincel e trazendo a água para suavizar. Assim eu consigo trabalhar todas as sombras de uma forma mais natural, né. Não fica nada reto, até porque nós temos aqui um gelinho que também não é perfeito, tem a sua imperfeição, né, e a gente consegue ir trabalhando aqui todos os detalhes do nosso boneco. É só realmente ter paciência, usar a criatividade e elaborar lindos trabalhos aí, né, que possam trazer um efeito maravilhoso para o seu Natal. Fiquem de olho que toda sexta-feira a pintura decorativa traz para você uma dica super importante para enriquecer a sua pintura. Espero que vocês gostem. Se quiserem também, deixem sugestões. Isso nos ajuda muito a enriquecer também o seu conhecimento. Até a próxima sexta!